Beleza, porque vocês trabalham, né? Agora eu me lembrei. Então tá. Bom dia, então, pessoal. Eu recebi para quem entrou agora também, eu recebi 6 entregas dos trabalhos de vocês. Agora, né? Inclusive, eu vou revisar com vocês, eu vou aproveitar, compartilhar minha tela e revisar com vocês essa finalização do semestre, né? A última parte. Deixa eu pegar aqui. Opa, aqui. Então, nós temos ali a aula de hoje, a aula do dia 14, ó, que é a aula do dia 9, onde vocês inseriram Estel. Bom dia, Cleonir, tudo bem? E nós temos agora a aula do dia 14, a aula de hoje. Eu deixei um vídeo ali, uma videoaula, porque eu sei que alguns de vocês não conseguem, né, vir para a aula, então é sempre bom ter um pouquinho mais de material para auxiliar vocês nessa última parte. E coloquei aqui a finalização do semestre, porque às vezes, né, como a gente falou do plano de ensino lá no início do semestre, chega agora, o pessoal já não lembra mais o que vai acontecer, né, nas próximas semanas. Então, assim, agora, nessas próximas 2 semanas, são 2 semanas que vocês têm para estudar para a prova final, para a prova teórica final, e finalizar o trabalho, onde vocês vão fazer os indicadores, vocês vão deixar o trabalho todo arrumadinho, com cara de trabalho final. Por isso, vocês têm 2 semanas, 20 e 27. Os indicadores, eu vou ver se eu envio uma planilha, talvez, para ajudar vocês. Seria interessante vocês fazerem ela, né? Mas eu posso enviar se vocês tiverem muita dificuldade para construir a planilha e colocar ali os indicadores que eu peço, eu envio, tá? Daí a gente combina que vocês me pedem, vocês me chamam, que nem vocês me chamaram lá na análise horizontal e vertical que eu corrigi, tá? Então, vocês têm 2 semanas para finalizar o trabalho, para ele ficar bonitinho, formatado, né? Um relatório sobre a análise financeira da empresa que vocês escolherem. Vocês têm 2 semanas. Depois disso, vocês têm a prova. Como é que é a prova? A prova é aqui, ela é online. Como vocês trabalham de manhã, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a prova na sexta-feira à noite já. Tá? Então, eu abro a prova e dou um espaço maior para vocês fazerem ela. Na verdade, até uma pergunta. É melhor eu abrir a prova sexta de noite até sábado de manhã, até meio-dia? No dia 3, viu, pessoal? Ou abrir sexta de manhã e deixar até o final, aliás, desculpa, sábado de manhã e deixar até o final da tarde do sábado. Eu prefiro no sábado, né? Minha opinião. Tá, se vocês puderem colocar ali no chat, né? Sábado de manhã vai estar aberta para todo mundo, tá? Só que, tá, essa é a questão. Só que alguns alunos trabalham, alguns colegas de vocês, então eu não sei qual é o melhor horário para que dê a oportunidade de todo mundo fazer a prova com calma quando entrar. Tá, beleza. Coloquem ali, tá? Porque daí eu organizo. E vocês também conhecem os colegas de vocês, né? Vocês trabalham sábado de manhã ou sábado o dia inteiro? Quem trabalha? Ou coloquem ali, fulana trabalha sábado o dia inteiro. Não sabem? Tá. Então, assim, eu vou arrumar lá, eu vou ajustar e eu abro de manhã até a tarde. E aí eu vou avisar também ali no grupo para perguntar se tem algum colega. Pode falar, José. Não, o pessoal do meu grupo ali, não tem nenhum que trabalha sábado. Tá. Não, tem tranquilo, a Daniela melhor. tá fazendo Mas é que eu sei que tem. Fazendo... Tá, eu sei que tem alguém que trabalha no sábado. E aí, só para me avisar o horário de trabalho, para que eu não agende a aula, né, no tempo inteiro. Mas, enfim. Então, a prova vai ficar no dia 3 e ela vai ser aberta provavelmente sábado de manhã, às 8, então, até o final da tarde, até às 5, por exemplo. Daí vocês podem acessar e fazer. Mas lembrem que ela é
é uma prova objetiva, vocês vão acessar, tem algumas questões subjetivas, vocês vão acessar e vocês vão ter um tempo para ter, ou um tempo não, vocês vão acessar e vão poder ter que terminar ela depois que vocês acessarem a primeira vez, vocês não podem fazer 2 ou 3 tentativas, tá? Então, acessem, comecem a prova, terminem a prova, tá? E aí, no dia 10 do 11, a gente vai fazer uma apresentação dos vídeos aqui no Meet. Aí a gente vai ter uma aula via Meet, em que cada um dos grupos, não são muitos, são apenas 6, vão apresentar o seu vídeo. Se alguém do grupo não pode estar, não é um problema, tá? Vai apresentar o seu vídeo e vai falar brevemente sobre como é que foi, né, organizar o trabalho e a que conclusões o grupo de vocês chegou, né, no final desse trabalho. Minha câmera tá estranha. Tá bem? Isso pode perguntar. Não sei quem queria perguntar. Professora, e se não for vídeo e for ao vivo, não pode? Eu sei que está na programação. Pode. Sim, O vídeo é só para vocês aprenderem a fazer um vídeo, se vocês querem, tá? sim, entendi. É bacana, Sim, assim, às vezes é bacana vocês entenderem como é que funciona. Mas se sim, quiser fazer só ao vivo, não tem problema. Nós temos 6 grupos, dá para cada grupo apresentar em uns 20 minutos tranquilamente, tá? Mas é que tem grupos com pessoas que têm, né, mais dificuldade de falar e tal, daí prefere fazer um videozinho, apresentar o vídeo e só alguém vir falar rapidamente sobre o trabalho, ou o que fez no trabalho, tá? sim, ok. E aí, lá no dia 17, eu vou passar as notas e vou avisar quem está em recuperação, e a recuperação vai ser no dia 25, tá bom? Beleza? Aí vocês só atentem o seguinte, que a prova ficou no dia 3, e eu sei que dia 3 é no meio de um feriadão, tá? Eu já olhei lá, mas igual, anotem aí para vocês não se perderem, tá bom? Deixa eu ver. Vocês têm alguma dúvida com relação ao final do cronograma de aula, metodologia da prova, a apresentação? Tem alguma ou tá tranquilo? Tá ok? Aí só coloquem ali, ok. Que daí eu fico tranquila. Tá, beleza. Então tá. Ok, tudo organizado. Então a gente já sabe o cronograma final da aula. Aqui eu já coloquei. Eu tentei organizar aqui ontem no Moodle de vocês. Então, tem aqui já as datas, os espaços. Eu talvez, até a avaliação tá aqui para vocês saberem, mas não é essa daqui ainda. É só o espaço para eu inserir as questões. Trabalho final também já está entregue aqui. E depois os resultados finais e a recuperação, que daí, né, eu aviso vocês quando acontecer. Eu dou esse espaço aqui, porque geralmente atrasa um pouquinho alguma entrega, enfim, uma nota, mas eu tenho colocado todas ali, então acho que vai funcionar bem. Tá. E agora, com relação ao que vocês fizeram até aqui no trabalho, vocês têm alguma dúvida? A minha dúvida Não? seria, então, prof, questão, agora depois da entrega de hoje, no caso da análise Pestel, vai ter mais alguma análise, mais alguma coisa, ou já vai para as considerações finais, para a conclusão e para a nossa análise final? Não, tem mais uma, que é a que eu vou explicar na aula de hoje, que são os indicadores financeiros. Alguns indicadores financeiros que eu cobro para complementar a análise. E aí, a partir da aula de agora, sobre indicadores financeiros, vocês terão essas 2 semanas para, então, juntar todas as análises que vocês fizeram até agora e concluir o trabalho de vocês. Porque daí, vamos lá, desde o início, né? Vocês pesquisaram empresa, o histórico da empresa, vocês fizeram uma análise visual, olhando o balanço, indicando questões que chamavam a atenção do balanço e do TRE da empresa de vocês. Depois vocês fizeram, já foi análise Pestel? Não, análise horizontal e vertical de balanço, né? Onde vocês colocaram lá na planilha, mas vocês fizeram isso para perceber de um ano para outro quais foram as dificuldades enfrentadas pela empresa ou
onde ela prosperou, né? Porque daí então acho que teve uma ou duas que teve um incremento de caixa bem grande, então significa que ela aumentou as vendas. Depois vocês fizeram a Pestel, né? E ela é muito importante, eu estava falando no início da aula, porque é uma análise que vai trabalhar todos os dados. E assim, se vocês estão fazendo a Pestel para uma empresa que ou vocês trabalham, ou vocês têm interesse em fazer investimento de alguma forma, eu quero botar dinheiro lá na Bolsa de Valores e tal. Ela é super, super importante, porque ela pega ela faz uma análise do todo, né, da conjuntura inteira da situação. Então, isso é bem importante, bem bacana, assim. Então, ela ajuda muito vocês. Mas, ainda assim, a gente precisa dos indicadores financeiros. Eu até falei para vocês têm uma disciplina que chama gestão financeira. E lá nessa disciplina, normalmente, vocês têm os indicadores financeiros, né? Lá elas aparecem indicadores financeiros para você trabalhar. Mas, ainda assim, eu seleciono na disciplina de análise de balanço alguns destes indicadores que são mais tranquilos, mais simples, mas servem... Ai, muito obrigada. Mas servem para análise. Vou tomar um gole do café. Porque eu dou aula na sexta, você sabe, né? Por isso que minha voz fica desse jeito. Eu dou aula sexta de manhã, manhã inteira. Aí, de tarde, eu tenho uma reunião, que é uma reunião enfim, da CPPD, que é um órgão ali da universidade, a gente fala muito para organizar a pontuação dos professores. À noite eu tenho aula e sábado de manhã eu tenho aula. Então, todo sábado de manhã minha voz já tá sumindo. Então, agora, hoje na aula, eu vou falar um pouquinho sobre essa análise financeira. Quem não entrou e tal, viu que eu coloquei ali também já uma videoaula, porque eu já tenho uma videoaula gravada sobre essa análise financeira, mas eu também vou falar hoje com vocês sobre ela, porque não é longo assim. E esse sim, daí, Ronê, este é a última análise que vocês fazem da disciplina. Eu sei que vocês pensam assim, ai, mas já foi umas 5 partes. Meu Deus, né? Então, mas pensem o seguinte, que vocês estão fazendo uma análise financeira de uma empresa inteira, né? Digamos assim, o papel de vocês aqui é decidir, eu vou ou não vou investir nessa empresa, né? Então, assim, quanto mais a gente adiciona componentes para entender a situação, melhor. Ah, e tem um detalhe super importante. Vocês lembram que no início do semestre vocês pesquisaram lá no Google a empresa de vocês e cataram notícias, certo? Vocês pegaram algumas notícias relacionadas à empresa e deixaram no trabalho. Alguns deixaram as notícias, alguns analisaram as notícias. Bem, na conclusão do trabalho de vocês, vocês vão juntar, vocês vão unir tudo que vocês fizeram ao longo deste semestre. Vocês vão falar sobre todas as análises, não é que vocês tenham que repetir ela, mas dizer o que né, no fim das contas, cada análise indicou para vocês, e se essas análises fazem sentido com o que vocês encontraram de notícias da empresa de vocês. Porque às vezes vocês olham lá e a empresa está sem caixa, os indicadores estão ruins, a análise vertical e horizontal lá mostrou que ela quase não cresceu de um ano para o outro. A análise visual também mostrou que não tinha nada demais assim acontecendo na empresa, mas ela está se vendendo, né? O marketing dela é como se ela tivesse expandindo, ou se ela está expandindo e ali mostra que ela está bem e está comprando e está se endividando, vocês podem usar. Eu sei que eu acho que no caso do Ronei talvez tenha menos notícias, mas dos outros colegas, eu sei que vocês têm, eu sei que vocês têm bastante material assim, tá? Então, aí vocês vão fazer essa conclusão final, onde vocês vão colocar não as notícias, o nome da notícia e tal, mas vocês vão contrapor num texto, argumentando, né? Embora a empresa apresente um número elevado de dívidas no ano de 2022, verificou-se através das notícias que ela vem expandindo o seu mercado, comprando outras empresas. Então, provavelmente, esse aumento, esse incremento de dívidas, né, tem a ver, ele está correspondendo
as compras de outras empresas que ela está fazendo, ou ampliando as suas fábricas, né? Ou mudando um pouco o perfil de compra dela. Então, essa lógica vocês vão ter que encontrar, vocês vão ter que sentar, olhar para o trabalho de vocês e vocês vão ter que pensar, tá, e agora, né? O que aconteceu com a minha empresa nesses 2 anos, nesse período que eu analisei? Claro, uma dica até assim, aqui a gente analisa 2 períodos, porque é a primeira vez que vocês fazem análise horizontal, análise vertical, os indicadores, mas se vocês fizerem isso para uma empresa, provavelmente vocês terão que fazer por 10 anos, tá? E vocês podem fazer, inclusive, um trabalho muito parecido com esse para TCC, por exemplo, para empresas, mas a análise é 10 anos, né? 5 anos. Não é uma análise pequena, assim, de 2 anos, porque essa acaba sendo uma análise menor, assim, digamos, de um tempo menor, um tempo mais curto. Mas se vocês efetuarem ela para uma grande empresa, aí vocês vão perceber que vocês precisam, obrigatoriamente, fazer essa análise num tempo muito, muito maior, né? Para entender a complexidade da empresa, o que é que está acontecendo, tudo isso. Tá bem? Vocês têm alguma dúvida com relação a essa parte? Pode perguntar, gente. É o momento. Porque depois aí, ó, é prova, apresentação. Aí, claro, vocês podem me chamar se vocês têm dúvida, mas aproveitem e já tirem ela. Não? Tá tranquilo? Princípio tranquilo, prof. Então tá, beleza. Então, assim, o importante nessa última parte é que eu, quando leio as conclusões de vocês, as considerações finais, perceba que vocês fizeram um esforço para utilizar as respostas de cada uma das análises de vocês e me dizer qual é a situação financeira da empresa que vocês escolheram, né? Para mim, isso que vai ser o mais importante, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre alguns indicadores financeiros. Vamos ver se abre. Tô com um problema desde ontem de compartilhar só uma janela. Então, vou compartilhar todo. Peraí. Ok. Então, eu vou compartilhar toda ela e a gente vai falar um pouco sobre os indicadores financeiros. Aí, se vocês... Deixa eu ver se tem uma pergunta. Só ok. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida... Vocês levantem a mão. Todo mundo tá vendo? Tá, né? Sim, prof. Então... Os indicadores financeiros, eles são ferramentas de análise de empresa. A gente sabe disso, né? Mesmo a análise vertical, análise horizontal e análise Pestel são indicadores que também demonstram as condições financeiras da empresa. Então, hoje a gente vai tratar de alguns indicadores, tá? Que vão compreender como a empresa que vocês escolheram está financeiramente. Mas lembrem de uma coisa bem importante: eles não são os únicos, tá? Eles não são os únicos. Tem uma gama bem grande de indicadores financeiros. E, no geral, eu costumo dizer o seguinte, tá? Que é uma coisa bem da contabilidade. Dependendo das empresas, os indicadores financeiros, eles não correspondem sempre à realidade financeira da empresa. Por quê? Porque as empresas mentem dados financeiros, principalmente quando elas não são, não estão na bolsa de valores, né? E não tem que captar mais, não tem que fazer prospecção de clientes e nem de investidores. Por quê? Porque os indicadores financeiros dão um reflexo do quanto essa empresa tem pagado em impostos, né? Não sei se vocês já fizeram contabilidade, acho que vocês não, né? Mas para que a gente faz o cálculo do balanço do DRE?
A gente faz o cálculo do balanço do DRE lá no fim, né, para a empresa, para oferir lucro e deste lucro retirar os valores que são pagos, que são devidos ao imposto, não é isso? Então, assim, por isso que quando a gente faz uma análise de uma empresa para verificar a situação dela financeira e como é que ela tá, a gente não pode olhar só para indicadores financeiros, só para, eu vou pegar aqui o valor do caixa, dividir por esse valor aqui e beleza, isso aqui tá me indicando que ela tá, né, super bem, ela tá, vocês vão ver aqui os indicadores, ela tá super bem, ela vai conseguir liquidar suas contas, mas não é assim que funciona. Por isso, por exemplo, a análise que vocês fizeram anteriormente, a Pestel, ela é muito mais importante. E por isso, quando vocês analisam a situação financeira de uma empresa, vocês têm que olhar para todos os lados. Vocês têm que ver as notícias, vocês têm que perguntar, verificar o que os proprietários, né, o que o CEO está falando da empresa, como é que ele está se referindo à empresa. Vocês também têm que usar o que a empresa tem de dado como análise, os balanços sociais. Só que aí fica um alerta. Eu vi que alguns de vocês pegaram informações direto lá dos balanços sociais, porque a empresa dá indicadores financeiros, ela própria faz a sua análise, e às vezes faz inclusive análise Pestel, mas não era aquela que eu queria. Eu não queria que vocês copiassem e colassem de lá. Eu quero que vocês escrevam a análise. Vocês digam quais são os possíveis entraves políticos da empresa de vocês, né? O governo, né? Nós temos aqui uma polarização no Brasil, né? Direita e esquerda. A empresa de vocês é declaradamente direitista e ela está dentro de uma zona né, com possível gerência da esquerda, e isso vai ser um entrave político. É isso que vocês vão escrever lá no político. Vocês vão escrever questões relacionadas à própria organização da empresa, como é que ela está organizada e tal. Então, assim, deem uma olhada lá. Coloquei umas dicas ali para quem escreveu, mas dei uma olhada lá, né, para melhorar um pouco a análise de vocês para o final. Vocês podem, inclusive, revisar, né, tem gente que já tem feito isso, cada entrega revisa todo o trabalho e coloca, né, insere mais pontos de argumentação. Eu indico para vocês para entregar um trabalho final bem bacana, assim, bem sólido e que tenha muita informação. Então, compreender os demonstrativos financeiros, ele é essencial para avaliação de desempenho de empresa. Mas lembrem disso, ele vai avaliar o desempenho financeiro da empresa. Dependendo, né, de como é a estrutura dessa empresa e de que forma ela decide organizar suas contas, ele pode ter um significado muito real, muito próximo da verdade, ou ele pode estar super distante de uma realidade, tá? Então, prestem atenção nisso, porque então vocês são os gestores financeiros que estão fazendo essa análise, certo? Os indicadores financeiros para a empresa, eles são métricas que fornecem informações auxiliares à análise de performance organizacional. E eles vêm de dados obtidos no demonstrativo de resultado do exercício da empresa, e por isso eles são fundamentais para a tomada de decisão. Tem alguns outros indicadores que vêm de outras demonstrações contábeis, mas como nós focamos nessa aula só do balanço do DRE, vocês já viram como deu trabalho, né? Aí eu não ia adicionar todas as outras demonstrações, até porque nem todas as empresas divulgam todas as demonstrações, e aí a gente ia ter dificuldade de encontrar o material. De uma forma simples, então, eles vão passar para o gestor as informações que ele precisa para conduzir o negócio, ou seja, efetuando as contas dos indicadores financeiros, a gente tem uma resposta a uma pergunta relacionada a eu sou um bom pagador, eu consigo liquidar as minhas dívidas, eu tenho patrimônio suficiente para o tanto que eu devo, então os indicadores financeiros vão passar essa ideia. Tem 5 categorias de indicadores financeiros. Então, a gente vê que tem um monte de indicador financeiro aqui.
A gente tem indicador de liquidez, de estrutura de capital, de lucratividade, de valor de mercado e de atividade. Então, a gente tem 5 tipos de indicadores. Dentro destes 5 tipos de indicadores, tem uma gama imensa de indicadores que a gente pode usar. Os indicadores de liquidez, né, eles vão avaliar a capacidade de uma empresa de cumprir com as obrigações de curto prazo. O que significa isso? Eles vão avaliar se a empresa pode pagar as dívidas que estão no curto prazo. É isso que eles vão fazer, que é os devedores que ela tem ao longo do próximo ano. Os indicadores de liquidez de várias formas vão verificar isso. Os indicadores de estrutura de capital, eles vão avaliar as dívidas de longo prazo. Então, eles vão avaliar o quanto a empresa se endividou mais do que no próximo ano, né, que é no próximo período contábil, e vão verificar se ela tem caixa suficiente para liquidar essas dívidas, tá? Por que eles chamam de estrutura de capital? Porque daí eles vão verificar se a empresa fez essas dívidas para sobreviver as de longo prazo ou se ela fez essas dívidas para aumentar a sua estrutura de capital, para comprar equipamentos, para comprar máquinas, para criar né, um espaço novo para a empresa, para ampliar. Então, é isso que ele vai verificar. Os indicadores de lucratividade e rentabilidade. Eles vão mensurar o lucro da empresa, o lucro em relação ao patrimônio. Então, eles vão dizer, tá? Se o patrimônio da empresa é este aqui, e ela está lucrando tanto, então, essa empresa consegue fazer com este capital, lá o capital que os sócios possuem, né? Render um valor X ao longo de determinado período. Em seguida, a gente vai ver as fórmulas e tal, e por isso que é tão importante vocês colocarem em prática, porque senão a gente fica só falando e parece meio estranho. Os indicadores de valor de mercado vão avaliar o valor da empresa em função do preço da ação. Esses aqui a gente não vai trazer para aula, porque nem todas as empresas de vocês têm preço de ação, né? E o valor de mercado, claro, o valor de mercado de empresas que estão na Bolsa de Valores, eles são associados ao preço da ação, né? Então, quanto mais aumenta o preço da ação ao longo dos anos, quanto mais valoriza, o valor de mercado da empresa aumenta. Mas nem só isso, nem só isso é importante, só isso significa alguma coisa. Se vocês pegarem lá grandes empresas como Facebook, Microsoft, Apple, vocês podem verificar que a curva, às vezes, do preço da ação, ela está muito estável há 5 anos, 2 anos. Isso não significa que o valor de mercado dessa empresa diminuiu, mesmo que o indicador de valor de mercado tenha diminuído. Vocês entendem? Porque se o indicador de valor de mercado é um contraponto do valor da ação deste ano com relação aos anos anteriores, se a empresa está estável, ou seja, o valor do preço da ação não subiu muito ao longo de um determinado período, em tese, o indicador de valor de mercado dela não é muito bom. Mas isso não significa que ela não é uma empresa que tenha valor de mercado alto. A gente está falando de marca, a gente está falando de produto, por isso que a análise tem que ser completa, né? Porque só o indicador financeiro vai dar um número, mas ele tem um significado dentro daquela empresa. E é isso que vocês vão fazer agora no final. O indicador de atividade, que vai medir, então, o período de conversão das contas em vendas ou de entradas e saídas de caixa. Então, vai verificar se você está tirando mais dinheiro do que colocando para dentro do caixa da empresa, né, se você está vendendo o suficiente. Então, por que é importante trabalhar com indicadores financeiros? Tem 1 milhão de motivos, mas eu ressaltei 4 deles. Então, tu pode prever quando vai acontecer alguma coisa não tão boa assim dentro de uma organização, porque você pode estar olhando para os balanços e para os dados e para os indicadores e verificando que a empresa tem sofrido dificuldades de se manter ou de gerar caixa ao longo do último ano, e que isso pode ser um indicador forte
para ela mudar de atividade, para ela trocar, para ela mudar o produto, né? Ou mudar o tipo de serviço que ela está prestando. Então, eles são importantes para prever mudanças que talvez se tornem obrigatórias, que você precise cumprir para manter a empresa. Eles vão dar o melhor direcionamento para atingir objetivos e definir estratégia da empresa, porque daí a gente vai saber onde a empresa está funcionando bem ou não está funcionando bem. Isso serve para toda a análise que a gente fez ao longo do semestre. Você pode implementar rotinas de melhora contínua com resultados positivos e diferencial competitivo, né? Então, você pode verificar através dos indicadores onde é o diferencial competitivo, que é aquele ponto onde a minha empresa é muito diferente das outras empresas, onde o lucro dela é muito maior, né? Eu consigo lucrar mais, onde ela consegue funcionar muito melhor do que as outras empresas. E possibilita um conhecimento prévio da situação financeira do negócio. Então, por isso, é super importante a gente entender. Se a gente vai comprar uma empresa ou negociar uma empresa, também, principalmente, né? A gente precisa entender a situação financeira da empresa. Então, o primeiro indicador que vocês vão calcular, tá? Que é o retorno sobre o ativo. O retorno sobre o ativo vai apresentar se a empresa é rentável em relação ao total de ativos. O relatório dele, né, o ROA, ele vai ser eficiente ao utilizar os ativos para gerar ganhos. O cálculo é bem simples, na verdade. E a capacidade que o ROA mede também, né? Então, assim, o lucro operacional, tá? Vocês vão encontrar lá no DRE, tá? Que é o lucro das operações, é o lucro antes do imposto de renda, tá? E o total do ativo, tá? E é bem simples, é o lucro operacional dividido pelo total do ativo. Ele vai me dizer o seguinte, vai me responder se os meus ativos conseguem ser eficientes em gerar ganhos para minha empresa, né? Então, o ROA, que é o retorno sobre o ativo, é para verificar o quanto eu consigo fazer com que os meus ativos retornem lucros para mim, em lucro para mim. Então, lá repetindo, né, dentro do DRE de vocês vão encontrar o lucro operacional e vocês vão dividir pelo total do ativo, tá bem? E a partir desse resultado, vocês vão verificar se a empresa consegue, de forma eficiente, utilizar os ativos que ela tem para gerar ganhos. O retorno sobre o patrimônio. O retorno sobre o patrimônio vai medir a capacidade que o negócio tem do cliente em agregar valor para ele mesmo com seus próprios recursos. Então, é o ROI. Por isso é que acionistas ficam muito de olho neste indicador, porque ele demonstra, de fato, qual é a rentabilidade obtida pelo capital próprio que foi investido na empresa. Porque ela vai dizer quanto é que ela ganhou de lucro para cada real de capital próprio investido. O cálculo também é muito simples. O ROI vai pegar o lucro líquido da empresa, que é o lucro depois do imposto de renda, tá? Não é o operacional, é depois do imposto de renda. E vai dividir pelo valor do patrimônio líquido da empresa, o total. Multiplicar por 100 é para dar o percentual, taxa percentual. Então, o ROI vai indicar quanto é que cada ação ou cada valor que tem dentro do meu patrimônio está gerando de lucro para a empresa, um indicador de rentabilidade. Então, para acionista ou para sócio, é muito importante de verificar, tá bem? É o retorno sobre o patrimônio. Um outro indicador financeiro é a participação de capital de terceiros. Os indicadores anteriores eram de rentabilidade. Esses indicadores são indicadores relacionados à participação de outras pessoas e são indicadores de dívida. Por quê? Porque quanto mais capital de terceiro eu tenho dentro da minha empresa, significa que menos capacidade eu tenho de pagar as minhas dívidas e estou recorrendo a empréstimos, tá bem? Então,
Esse é um dos indicadores para a empresa que demonstra a dependência do negócio da empresa com relação aos recursos externos. Em outras palavras, indica o percentual do capital de terceiros com relação ao patrimônio líquido, né? E aí a gente já vai ver ali no cálculo para entender. Ele vai verificar como é que se dá essa política de obtenção de recursos da empresa. O ativo é financiado com recursos próprios ou de terceiros, né? Então, a gente usa o patrimônio líquido, ou seja, a gente colocou o patrimônio para render, ou a gente está fazendo dívidas que estão lá no passivo circulante e não circulante. E mais do que isso, qual é essa proporção de dívidas que a gente tem dentro do nosso balanço que demonstram que a gente está com uma capacidade cada vez menor de pagar as próprias contas e cada vez mais buscando formas de quitar com as nossas dívidas olhando no balanço da empresa. Então, o indicador participação de capital de terceiros é um dos tipos de indicadores de endividamento, também é chamado de indicador de estrutura de capital, porque vai me mostrar se a estrutura de capital, né, capital, dinheiro da empresa, ela veio de capital próprio, e quando ela vem de capital próprio, ela está lá no patrimônio líquido, e quando ela vem de capital de terceiros, ela está lá no passivo circulante, não circulante. Então, por isso, ela vai analisar ou vai comparar as empresas. O cálculo é assim: você pega, para entender a participação de capital de terceiros, você pega todo o valor do passivo circulante, todo o valor do passivo não circulante, e você divide pelo valor do patrimônio líquido. Este é o cálculo. Então, você vai, com este resultado, verificar quanto de participação de terceiros ou de capital de terceiros tem dentro da minha empresa, tá bem? O índice geral de endividamento. O índice geral de endividamento vai precisar deste resultado aqui, porque o índice geral de endividamento, que também é um índice de endividamento, do tamanho do endividamento da empresa, que é o EG, ele vai identificar qual é o comprometimento que eu tenho dos ativos da minha empresa para financiar o capital de terceiros. E ele se baseia no balanço também. Para calcular o índice geral de endividamento, a gente tem o quê? O capital de terceiros, que a gente calculou aqui, participação de capital de terceiros, ó, estou voltando porque este cálculo aqui, esse resultado, dividido pelo ativo total, tá? E este índice tem uma peculiaridade que quanto menor esse índice, menor a dependência do negócio no capital de terceiros, ou seja, melhor. Em outras palavras, a sua saúde financeira é melhor. Então, é importante lembrar que o resultado desse indicador tem que ser cruzado também com capacidade de pagamento, né? Então, assim, a gente tem aqui o índice geral de endividamento, que é o valor do capital de terceiros que a gente calculou, dividido pelo total de ativos, que quanto menor, melhor, porque vai dizer, então, que a minha saúde financeira é boa, eu estou pouco endividada, tá? Mas, de qualquer forma, eu preciso verificar também a minha capacidade de pagamento, né? A minha capacidade de quitar com as minhas dívidas, para eu ter certeza, então, que eu consigo, que eu não estou em dívida, mas que também eu consigo pagar as dívidas que eu tenho. Então, o capital de giro líquido é um índice de liquidez, tá? Ele vai mostrar a condição do meu cliente em saldar as dívidas e vai avaliar estruturas de endividamento também. Então, ele é índice de endividamento e índice de liquidez. Ele vai verificar a folga financeira, né, do recurso disponível para a empresa, para permitir, então, que a empresa funcione e rode os seus estoques. O cálculo é sempre simples. Vejam que nenhum cálculo que eu estou mostrando para vocês é difícil, tá? Nenhum. É mais e menos, tá? Então, assim, o que importa não é vocês colocarem o cálculo em si, né? É mais difícil fazer análise vertical e horizontal de balanço do que essa. O que importa é vocês compreenderem o significado de cada um destes indicadores. Então, o capital de giro líquido, ele vai pegar o ativo circulante da minha empresa e diminuir do passivo circulante da empresa. E aí, o que vai me mostrar? Ele vai me mostrar se
no caixa e nas disponibilidades, em tudo que eu considero que é circulante, ou seja, ao longo do próximo ano, eu tenho como bens e direitos, ele é suficiente para saldar o meu passivo circulante, as minhas dívidas, tá? As minhas obrigações, aquilo que eu preciso pagar. Então, quanto maior for este valor, ou seja, quanto maior o capital de giro líquido eu tenho, significa que eu tenho mais ativo circulante, mais caixa, eu estou melhor. E eu tenho recursos para saldar as minhas dívidas de curto prazo, tá bom? Então, para isso que serve o capital de giro líquido, o cálculo do capital de giro líquido. O índice de liquidez corrente. O índice de liquidez corrente é um outro indicador que vai mostrar o valor monetário que a empresa tem para receber a curto prazo. Ele vai considerar também o montante que ela precisa pagar neste mesmo período de tempo. Ele indica, então, as condições, né? Ó, o índice de liquidez corrente. Aqui a gente pegou o ativo circulante menos o passivo circulante. É o capital de giro líquido. O índice de liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Vejam a diferença? Por quê? Porque ali a gente vai ter um resultado que, quando é maior do que 1, existe capital disponível para uma possível liquidação das obrigações. Se for igual a 1, os direitos e as obrigações a curto prazo se equivalem. E se o resultado for menor do que 1, a empresa não possui capital disponível suficiente para quitar as obrigações de curto prazo, se ela precisasse. Tá? Porque às vezes, claro, ela sabe que ela vai quitar lá no final do ano, ela vai fazer uma venda enorme. Mas a gente está olhando, né, para o balanço da empresa como ele está ao final daquele período. Tá? Então, a diferença da liquidez para o capital de giro líquido é que o capital de giro líquido vai me dizer se eu tenho ou não tenho ativo suficiente para quitar com as obrigações de curto prazo. E o índice de liquidez corrente vai me mostrar se eu tenho a possibilidade, então, se eu tenho disponível para liquidar as minhas obrigações de uma outra forma. Se for maior do que 1, tem disponibilidade. Se for igual, ele equivale, dificilmente igual. E se for menor do que 1, então ele não possui capital para quitar suas obrigações. O que significa que provavelmente a empresa está buscando alternativas, como empréstimos, para quitar as obrigações de curto prazo. E às vezes o que acontece é que as empresas aumentam os empréstimos de longo prazo para quitar as obrigações de curto prazo. E isso é péssimo, porque daí ela pega um baita empréstimo para quitar as obrigações do final deste ano. E ela vai aumentando o índice de endividamento dela para os próximos anos. Então, para o trabalho de vocês vão efetuar o cálculo de todos esses índices que eu falei e vão interpretar, tá, cada um dos resultados dos índices que passei aqui e também de todo o conjunto de trabalho que vocês fizeram. Então, lá nas considerações finais, vocês vão dizer por que se os resultados eles fazem sentido, por que vocês investiriam, não investiriam, quais foram as maiores dificuldades relacionadas ao trabalho, quais foram as maiores facilidades, se faz sentido aquele resultado para vocês que conhecem a empresa, para quem não conhece a empresa, se faz sentido esse resultado com relação ao que a empresa apresenta, lá nas notícias, nos jornais. Então, para quem deixou as notas, né, dos jornais, das revistas, aquela parte vocês podem retirar do trabalho. Eu quero a interpretação daquilo, tá? Para quem já interpretou, beleza. Eu quero a interpretação de cada uma das fases do trabalho que vocês fizeram. Para mim, isso é mais importante do que só o trabalho de calcular. Eu quero que vocês digam por que vocês chegaram à conclusão de que é importante ou não é importante investir na empresa que vocês escolheram, tá bem? Deixa eu parar aqui e perguntar para vocês se vocês têm dúvidas. Não? Na hora de fazer vai ter dúvidas, professor. Fica fria. Isso aí é bem isso, Cleonira, é bem isso. Agora tá
2, que fácil que é, só diminuir, achei que era uma fórmula. É que quando eu não sei perguntar também, pessoal. É difícil, né? Às vezes é difícil. Não, mas vai funcionar, gente. As fórmulas, elas são a parte mais simples. E é por isso também que é preciso fazer essa análise mais completa, que é a verificação também das notícias, uma análise econômica, das leis, porque a gente não pode pegar os resultados dos indicadores financeiros e levar e dizer, não, é isso aqui, né? É isso aqui que vai acontecer. A gente não sabe. Olha só, quem pegou a análise dos indicadores financeiros da Americanas no final do ano passado, provavelmente não via que ela estava quebrada. Quem pegou, eu não sei se já, se eu até, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver se eu acho, para a gente fazer algum índice. Acho que nem deve ter, eles devem ter, agora que eles entraram em recuperação judicial, eles devem estar... Ó, ela adiou a divulgação das demonstrações. Não tem. Não tem. É bem comum quando a empresa, né, começa a dar problemas, ela simplesmente adia. Tem aqui um balanço. As lojas americanas têm aqui um balanço que tem a posição de 2021 só. Um monte de caixa crescendo. E no passivo, ela tem um endividamento que crescia lá no ano de 2021, mas ela não... Ó, mas ela não deixa claro, interessante. Mas por isso que é super importante, eu achei que, inclusive, deixa eu compartilhar para vocês darem uma olhadinha. Porque a americana, vocês sabem, né? A falência. Então, tá ali, ó, tem um balanço dela de 2021, ó, que tem 4 posições. Aqui em Erechim, inclusive, pegou fogo na loja. Sério? Sim, agora é a Pitola aqui. No lugar da Americana. Tinha outras lojas também, né? Tinha 10, 15 lojas e restaurantes e companhia, mas pegou fogo. Agora a Pitola ocupou todo esse espaço. Mas foi bem nesse momento aí anterior, eu acho que foi por causa do Erechim aí, viu, professora, que quebrou. Brincadeira. Na verdade, você sabe, né? Eu acho que eu já expliquei isso na aula, mas a Americanas, ela fez dívidas. Deixa eu abrir aqui para o colega. A Americanas, ela fez dívidas ao longo de 10 anos, e essas dívidas, você precisava de dinheiro, aí você fazia um empréstimo. E aí, quando você faz o empréstimo, lá no teu DRE, que tem um balanço, não tem o DRE, né? Aqui, vamos lá, ó, fluxo de caixa. Tá? Aqui, ela devia colocar os pagamentos que ela... Quem é que tá falando? Ok. Aqui ela tinha que colocar os pagamentos dela, né? Ou seja, os pagamentos que ela faz para quitar suas dívidas. Aqui no fluxo de caixa e no DRE, sobretudo. Deixa eu ver se aqui tem a demonstração. Aqui, tá? Só que, aqui, ó, despesas operacionais, tá? Despesas operacionais, ó. Com juros, tá vendo que não tem quase nada aqui, ó, de 2021? Ela não colocava quase nada aqui nas despesas operacionais. Aí, o que que ela fazia? Ela tinha lucro, tá? Ela tinha lucro, ó. Tá aqui, ó, lucro disponível ao acionista, tá vendo? Ó, aqui não, mas aqui lucrão, ó, que é final do período. Final de aqui, final de 2020, lucrão, ó. Só que ela não estava colocando as dívidas aqui, porque ela tinha que pagar
as despesas operacionais dela. Aqui ela não estava colocando, ó, juros, nada disso. E ela estava gastando. Onde é que ela estava colocando? Ela estava colocando aqui, ó, no balanço patrimonial. Ó. Aqui no passivo dela. Endividamento de longo prazo, ó, tá aqui, tá vendo? Ó, tava aumentando, ó, tá vendo, galera? Que quase dobrou. Interessante isso, né? Ela colocou aqui, mas ela não colocou no balanço, no DRE. Lá no DRE, o valor do DRE é o valor que importa para a distribuição, porque lá é as despesas menos as receitas. Ela não colocou as despesas que ela tinha operacionais relacionadas às operações financeiras lá, por 10 anos. E ela distribuiu o lucro por 10 anos. Não é à toa que os donos da Americanas viraram 3 deles viraram entre os 10 mais ricos do país, porque por 10 anos eles fizeram isso. E aí, no final do ano passado, em outubro, eles venderam todas as ações que eles tinham, 60%, 70% das ações deles. Em janeiro, eles contrataram um cara que é um CFO, que é um chefe, né, da área de finanças muito famoso do Itaú, que se deparou com isso, porque eu acho que estava explodindo, no sentido que eles não estavam, né, colocando, não estavam usando os resultados de uma maneira real, então estava começando a explodir, no sentido de que não estava aparecendo caixa, não estava aparecendo, né, aquilo que aparecia ali não fazia nenhum sentido para o real, eles não tinham mais dinheiro, provavelmente, para pagar as contas, e a empresa explodiu em janeiro. E foi eles chamaram de contabilidade criativa, mas na verdade foi Foi um golpe, professora. Como esse império tem, né, essa capacidade de nos manipular, né? e impressionante, assim, porque se você olha aqui, você pensa, tá, aí você vê provavelmente um monte de gente comprando ação e não percebendo que eles aumentavam o passivos não circulante muito dentro da empresa, né, para você ver como às vezes não olham para os indicadores financeiros. E isso não refletia numa diminuição de pagamento de despesas financeiras lá no DRE. E ninguém reparou nisso ao longo de 10 anos. E, claro, provavelmente alguém reparou, né? Até teve um técnico contábil lá que olhou e disse, nossa, que não tá certo. Mas daí foi demitido, enfim, né? E por 10 anos eles auferiram lucros que não existiam, né? Não existiam, porque eles não estavam, de fato, tendo lucro. Eles tinham lucro, mas um valor muito menor. E aí, quando eles chegaram naquele montante, que chegou de 10 milhões, 10 bilhões, eu não me lembro agora o montante que foi o rombo, a gente tem que lembrar o seguinte, não é que esse valor sumiu, esse valor foi embolsado pelos acionistas ao longo de 10 anos. Esse valor não sumiu, ele foi dado para os acionistas da empresa por 10 anos. E não, Márcio disse, não aconteceu nada e provavelmente não vai acontecer nada, porque a gente já viu que, né, quando se trata de finanças, nunca acontece nada. Pode falar, Cleonir. Não, isso mesmo foi intencional, foi previsível. Foi previsível. Isso Assim como aí. a 123 Milhas fez a mesma coisa, né? Fez algo bem parecido. Eles organizaram isso. E foi bem organizado, né, Cleonir? Porque, inclusive, a empresa que fazia auditoria era de propriedade de um deles, a maior parte das ações. Então, eles cobriram todas as áreas, todos os aspectos. E agora, para mim, a pior parte de tudo isso é que daí eles vão lá e pedem aporte governamental, né? Então, agora eles vão lá e pedem para o governo, não, a gente precisa, senão a gente vai fechar e nós temos lá 5, 6 mil empregos. E aí, claro que o governo dá, porque ele pensa, pega muito mal se ele não fizer isso. É isso mesmo, né? Então tem. Isso é um crime dobrado, né? Porque os caras roubam, depois a gente vai pedir ajuda no governo. Assim, tem bancos assim também, né? E a Tem gente, também e isso. a gente contribui para isso ainda. É verdade. Mas é bem complexo isso, é um baita de um golpe, assim, que eles deram. E eles estão aí ainda em funcionamento e tal, e, né, em recuperação judicial. Tem vários que fazem isso. Uns 3 semanas atrás eu fui pagar minha conta da Oi, eu percebi que a Oi está em recuperação judicial de novo.
Então, assim, várias empresas, elas entram e pedem recuperação judicial também, porque quando uma empresa está em recuperação judicial, a gente não pode entrar com um processo contra ela, vejam só. Então, a Oi está cheia de processo, porque o serviço é ruim, é mal prestado, não funciona, ela cobra boleto duplo, e aí ela vai lá e entra com um processo de recuperação judicial. E aí, o que acontece? Aí, quem está esperando vai para o fim da fila e nunca vai receber nada da empresa. Então, ela pode continuar cobrando valor inadequado, ela pode continuar fazendo o que ela quiser. Enfim, né? São as críticas que eu tenho. E aí depois as pessoas acham que é o governo que não funciona bem. Mas fosse o governo que fizesse esse tipo de desvio, aí certamente teria mais chance deles serem julgados e valores devolvidos e tudo isso. Esse é o livre mercado. É, o livre mercado. Livre para uns que conseguem manipular. Se você é uma pequena empresa que apresenta um resultado desse e você não paga imposto, o imposto de renda te cobra uma multa extraordinária por causa disso. Gigantesca. Maior do que o patrimônio que você tem. Se você é uma pessoa física que comete qualquer erro, você paga um imposto, juros astronômicos. Se você é uma grande empresa, você pode fazer contabilidade criativa. Essa que é a questão. Criativa. Nós vamos fazer um trabalho criativo aí, professora. Ver se vamos conseguir. Façam certo. Façam certo, não façam criativo. Mas eu tenho muitas críticas, assim, com relação a isso, sobretudo porque afetam as pessoas, né? Essas pessoas ganham milhões, bilhões, e a gente sempre sabe que o acúmulo de capital, né? A gente está falando do sistema capitalista, ultraliberal, o acúmulo de capital, ele não é o Brasil, Márcio, não é o Brasil, hein? Isso acontece no mundo inteiro, né? Os últimos que fizeram isso foram a Alemanha e foram bancos da Alemanha e bancos dos Estados Unidos. A nossa contabilidade, ela é igual à contabilidade estadunidense e à contabilidade europeia. Então, os problemas dela acontecem em todas as empresas. Não é à toa que os Estados Unidos quebrou já 3 vezes por conta de golpes. Lembra que vocês viram Enron, né? O filme aquele que eu passei para vocês. A gente acha que é só o Brasil, mas é todo o sistema, o funcionamento do nosso sistema capitalista. E eu falo capitalista porque eu definitivamente conheço muito pouco do sistema socialista chinês, vietnamita e tal. Eu conheço bem pouco para saber como é que é o funcionamento. Não duvido que seja muito parecido, que estamos falando de pessoas, né? Porque são seres humanos e é preciso que eles executam ética para fazer as coisas direito ou não fazer direito, enfim. Né? São escolhas éticas, não são? E infelizmente não são. Mas é isso, né? A gente precisa de um continente. Ah, tu viu a série? Bem bom, né? Ah, tu assistiu a série sobre a menina aquela, Ronei? Ah, esqueci o nome da série. Que é a filha do cara da Enroll. A Enroll é bem bom assistir, bem bom. E a série também é bem boa. Como é o nome da série? Agora me esqueci. Vocês lembram? Depois vocês coloquem ali, mas a série é bem bacana. E é bem assustadora, assim, bem assustadora. E sempre tem, né? A gente sempre vai ter esses dilemas, assim, porque ao fim e ao cabo a gente fica falando, né, dentro da administração de estruturas, de organizações, mas nós estamos falando de pessoas que são as pessoas que estão na ponta dessa estrutura, e são escolhas éticas das pessoas. E geralmente a gente tem aí uma dificuldade bem grande das pessoas terem. Ah, Dropout. Obrigada. Isso mesmo. É uma série muito, muito bacana, que também mostra, né, como se você tem boas relações, você consegue ganhar muito dinheiro com absolutamente nada, né? Que é a estrutura ensino e Estado, que é a forma com que se estrutura capital, né, no mundo, e se mantém a estrutura de capital. Professora, só fazer um comentário, a empresa nossa que a gente pegou para trabalhar é uma cooperativa, né? Sim. Então, dentro do sistema capitalista, a cooperativa, ela tem sócio também, porque o sócio aporta, né, um capital, a cota à parte. Mas a cooperativa é uma empresa que está a serviço das pessoas. Sim, tá? ela é uma forma diferente de construção. Isso. E cada pessoa tem direito a um voto, independente da cota que ela tem. E numa empresa tradicional, é conforme o número de ações. Então, quanto mais dinheiro, mais cota, mais proporção, mais direito a voto você tem. Entende? É dentro do sistema capitalista, é um sistema ainda está voltado mais para as pessoas. Claro que depende dessas pessoas terem inserção, ter governança nessa cooperativa.
Então, para nós, o resultado lá, professora, nós vamos considerar bastante isso, porque é o seguinte, não é o lucro da cooperativa em si, mas o que o sócio tem de ganho, né, enquanto pessoa, né, quanto foi distribuído, porque parte dos juros também, que a cooperativa de crédito, ela é que nem um banco, ela vende o dinheiro, ela pega de um e vende para o outro. Eu acho a gente tão ignorante, né? Porque a gente bota nosso dinheiro no banco a 6% ao ano e empresta para o nosso amigo lá a 50% ao ano ou 300% no cartão de crédito, entende? É o próprio nosso dinheiro. Como que o sistema nos envolve, né? Gera esse medo, né? Que a gente tem que pôr o dinheiro no banco, não sei o que, eles nos dominam. Então, uma cooperativa de crédito é para minimizar esses impactos aí do capitalismo, né? Então, talvez o resultado dela, enquanto CNPJ, não deve também ser tão expressivo, né? E quanto menos uma cooperativa distribuir sobras, também quer dizer que na base ela já distribuiu, em vez de cobrar tanto juro, em vez de cobrar tantas taxas, para depois dizer, sobrou 1 milhão, vamos fazer a distribuição de 1 milhão de sobras, mas é o dinheiro dos sócios, entende? Então, a nossa análise vai ser um pouquinho, nós precisamos considerar um pouco isso também, professor. Isso aí. Tem dois autores da administração que eles são pouco conhecidos, eu não sei se vocês já leram eles, que é o Fernando Prestes Mota e o Maurício Trachtenberg. Vocês já leram em algum momento eles? Eles são, no geral, eu dou em TGA, ou se a gente não tem TO, ou Introdução à Administração, que seria o ideal. Estes dois autores, eles são, principalmente o Trachtenberg, que, por sinal, é um gaúcho, tá? De Getúlio Vargas, que é muito famoso no mundo inteiro, e por algum motivo que eu não entendo, no Brasil a gente não estuda ele quando estuda administração, a gente estuda o Chiavenato, por exemplo, e não estuda o Trachtenberg. Vou pôr aqui, tá? O nome deles para vocês saberem quem é. Maurício Trachtenberg. Getúlio Vargas é meu vizinho aqui. Então, o Trachtenberg, ele faleceu em 1998, mas ele era um sociólogo e ele é um dos precursores da ideia, né, do cooperativismo, porque ele estudava como organizar, fazer organizações em que o pressuposto básico era a participação. Então, ali, o Maurício Trachtenberg, coloquei ali, e o Fernando Prestes Mota, que era aluno dele. Fernando Prestes Mota é aluno dele. Então, assim, se vocês nunca leram, né, vocês estão estudando, enfim, é bem bacana, assim, porque vocês vão ver que eles mostram de uma forma muito diferente as possibilidades dentro do próprio capitalismo de você construir ou estruturar organizações que são diferentes. E o Trachtenberg pauta muito a ideia da participação, e ele é muito usado para a gente explicar como é que como é que cooperativismo, associativismo funciona dentro do Brasil. Embora a gente tenha o brasileiro tem um pouco disso, né? Eu vou, inclusive, passar para vocês, que eu passei para os alunos, porque eu tive essa... Deixa eu ver se eu passei para vocês já. Não passei. Que a gente tem muito A gente tem muito no Brasil essa ideia de olhar para a gente não produz, ou a gente não... né? A gente é menos do que os europeus, porque, né, nós somos colonizados, porque é nossa origem, porque o Brasil tem... Eu ouvi um aluno falando até na aula, mas nós temos 500 anos e a Europa tem 2.000. E eu disse, não, pera, a gente não tem 500 anos. A gente não tem 500 anos. A Europa chegou aqui há 500 anos, mas a estrutura e a organização de sociedade que existe aqui, ela é tão antiga quanto a estrutura europeia, e ela é tão bonita e tão rica da forma com que ela foi construída, ou mais. Só que a gente desconhece, porque no momento em que eles chegaram aqui, as pessoas morreram pelo contato, né? Pelo próprio contato, da quantidade de doenças que eles tinham de lá, porque eram sociedades muito mais falidas do que as que existiam aqui, porque as que existiam aqui prosperavam, e lá eles estavam em falência, por isso estavam procurando novos mercados. E vocês vão ver o seguinte, que a gente prosperou muito mais, assim, naquele período. Né? E eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer, eu falo sempre isso para os meus alunos, se vocês já foram para Machu Picchu ou para Roma, para uma dessas duas cidades, eu conheci as duas já, vocês vão ver que elas são muito parecidas, da forma com que elas foram construídas e tal, só que a gente nem lembra
da existência dos nossos povos originários e da potência que eram as civilizações que estavam aqui, da força que elas tinham e da riqueza, né, com que elas se organizavam e elas faziam física e astronomia e astrologia. A gente sempre vai lá e busca na Europa. Então, assim, é bem, bem bacana. Deixa eu mandar para vocês terem uma ideia. Eu mandei para as outras turmas, porque eu encontrei, por coincidência, um artigo da BBC que fala sobre isso. Vou mandar para vocês lerem agora no final de semana. E se vocês têm muita curiosidade de estudar ou de entender, tem um autor que eu gosto bastante, que é o Eduardo Galeano. O Eduardo Galeano tá que ele vai fazer isso de uma forma mais romântica, mas o Eduardo Galeano tem livros bem bacanas, As Veias Abertas da América Latina, e ele tem a trilogia que é... agora eu esqueci o nome... Memórias do Fogo. Nas Memórias do Fogo são 3 livros onde ele vai passar todos os períodos, inclusive o pré-colombiano, que é o que eles chamam. Então, ele vai remontar as estruturas sociais que existiam aqui na América Latina e mostrar para a gente um pouco o quanto a gente tinha uma potência de produção mesmo de sociedade que era sustentável, que era organizada, né? E o quanto o imaginário social europeu e a forma com que eles nos colonizaram, nos induz a pensar que a gente é muito menos e que não tem Sim, cultura e não tem essas possibilidades, né? Porque a gente pensa, mas daí para conhecer uma coisa de 2.000 anos atrás tem que ir lá para a Europa, porque na Europa eles eram, né, sim, desenvolvidos e tal. Não é assim, não, gente. Para o meu padrão de desenvolvimento, eu acho que a América Latina era muito mais desenvolvida no mesmo período da Europa, porque eles chegaram aqui cheios de doenças, em cidades completamente devastadas, né? Eles tiveram peste negra, era um pavor do lado de lá, do oceano. Enquanto aqui a gente conseguiu sobreviver e se organizar por séculos, né? E criar sociedades lindíssimas, com estruturas sim. muito bacanas, sem a presença deles, né? Eles foram muito destrutivos para a América Latina, principalmente no nosso imaginário social, que a gente sempre se cita como, né, o cachorro vadio lá da... a gente não tem valor. E nós temos, sim, nós temos muito valor. Isso, Veias Abertas da América Latina é muito bom, e Memórias do Fogo, se vocês tiverem oportunidade de ler. Essa semana eu enviei, uma aluna mandou As Veias Abertas da América Latina e Memórias do Fogo, que dá essa trajetória. Esses dias eu até pensei, eu preciso reler. Vocês sabem que eu leio um montão, eu gosto muito de ler, assim. Então, eu preciso reler, assim. Agora eu tô lendo, eu vi um vídeo da Chimamanda, que é a nigeriana, né, falando do período de uma história única. Eu não sei se eu cheguei a encaminhar no grupo para vocês, se não me peçam, que é o vídeo mais visto do TED, né, de toda a história lá, dos vídeos mais vistos é um vídeo dela. E foi esse vídeo que me deu esses gatilhos para lembrar vocês de falar disso, que é o perigo de uma história única. E ela fala isso sobre a Nigéria, ela fala do perigo de como o mundo inteiro vê a história única da África, como se fossem todos povos que passam fome e que estão lutando e guerreando o tempo inteiro, e ela vai contando a história dela para dizer que não é bem assim. E quanto mais eu leio a Chimamanda, mais eu vejo características muito parecidas lá da Nigéria com o Brasil, né? Impressionante isso. E o quanto eles são apagados historicamente também pela Europa e pelos Estados Unidos, sobretudo, que para eles é muito interessante apagar a memória, né, da África e da América Latina, porque também a África é muito poderosa, com reinos, com estruturas sociais, né, e eu até estudei um pouquinho mais isso, porque fiz antropologia, e em antropologia a gente estuda muito as sociedades e a organização africana, e muito menos a da América Latina, né, para vocês terem ideia. Mas aí eu comecei a ler ela e eu li vários livros. Eu li 5 livros dela mês passado, e esse mês eu vou terminar de ler os 2 últimos dela, que são 7 que ela tem. Porque eu gostei muito, assim, da forma com que ela escreve. Tem romances e tem outros livros, e eles são... Depois eu vou mandar para vocês. Não sei se eu mandei o texto dela. Acho que eu não mandei, né? O Perigo de uma História Única. Não mandei. Então, eu vou mandar para vocês O Perigo de uma História Única, e aí vocês vão... E aí, se vocês se interessarem, tem o nome dela ali para vocês buscarem. Bem bacana. É Assim também, interessante, né, professora? é muito Compreender como o Império
tem seus tentáculos na mídia, nas próprias universidades, na educação de base, na É só polícia. identificar a retórica da guerra que está acontecendo agora, né? E o medo com que a própria mídia tem de falar coisas que são... Ai, ontem eu vi um filme, eu só tô dando dicas agora, né? Então, assim, se alguém não tá afim, tá achando um saco, tá tranquilo de sair, não tem problema. Eu vi um filme que chama Lemon Tree, tá? Vou mandar para vocês ali em análise de balanço ontem. Esse filme é fantástico. Ele é de 2009. Eu amei, assim, demais. Porque ele vai falar justamente da briga Palestina e Israel, né? E vai mostrar sobre a perspectiva de uma senhora que tem as suas árvores de limões se tornam alvo do ministro da Defesa de Israel, porque eles dizem que os limoeiros dela vão prejudicar a vista e que, né, pessoas podem ir lá e atirar contra o ministro. E ela vai entrar numa briga judicial para defender os limões dela. E aí você vê toda a estrutura de funcionamento da Cisjordânia, o muro, o quanto impacta para eles, o quanto eles são tratados como cidadãos de segunda classe para dentro do... Já vou responder para você. O quanto eles são tratados como cidadãos de segunda classe dentro do próprio país dele, da Cisjordânia, do quanto a gente olha para isso e pensa, que sentido faz, né? A Cisjordânia era um território único, mas ela era dominada pela Inglaterra e pela França. Não sei se vocês conhecem historicamente, mas ela era dominada pela Inglaterra e pela França. Era território de domínio francês e inglês. Só olhar a Guiana Francesa aqui em cima do Brasil, que ainda é território francês, né, gente? E a gente, que era metade espanhol, metade português. E quando finda lá a Segunda Guerra e o Holocausto, os judeus que moravam na Inglaterra, na França, né, na Alemanha, eu sou samba, né? Então, minha ascendência é judia alemã, uma parte da minha família foi morta no campo de concentração. Tá lá os nomes, né, de toda a família. A outra parte matou pessoas, porque é o que aconteceu, infelizmente, né, na Primeira e na Segunda Guerra. Então, metade da minha família era nazista e metade da minha família era judia alemã, da parte alemã, tá? Porque aqui eu sou bem brasileira. Meu nome é de Deus, né? Então, é de Deus porque meu bisavô, que era indígena, foi rebatizado como João de Deus, porque era como eles rebatizavam, né, quando catequizavam. Meu trisavô, na verdade, que é o João de Deus. Então, é por isso que eu sou uma miscigenação aí que mostra um pouco contextos históricos. Quando finda o Holocausto, eles decidem, então, dividir a Palestina, porque é propriedade da França e da Inglaterra. Eles não querem os judeus de volta lá, isso é uma coisa interessante, né? E eles usam como justificativa a criação do Estado de Israel, que é muito importante. Preciso que eles tenham um Estado, é um povo que precisa ter um Estado. Só que eles jogam no meio da Cisjordânia, eles dividem o país no meio, né? E é um país culturalmente totalmente diferente do nosso, a gente não tem a menor ideia de como é que funciona. Israel, com o apoio dos Estados Unidos, que tem apoio nos últimos 70 anos, vai diminuindo as fronteiras, vai aumentando suas fronteiras e diminuindo a potência palestina, né, como uso, propriedade das terras. Então, assim, é uma complexidade gigantesca o que está acontecendo lá, a guerra que está acontecendo. Principalmente porque, do ponto de vista político ali, os BRICS estão captando Irã e Arábia Saudita. Não. Egito para entrar. Arábia. E Arábia para entrar em 2024. Tá? Então, os BRICS estão se tornando... E tem mais 70 países na fila para entrar no BRICS. Exatamente. Então, ali é uma relação muito complexa, entende? E aí, quando você pensa assim no Hamas, ou quando você pensa no... Eu até vou... Daqui a pouco eu vou findar já a aula para não ficar um videozão. Deixa eu findar aqui para não ficar um vídeo gigantesco. Agora eu me esqueci. Isso, sim.